Feliz sábado a todos. Alegrei-me quando me disseram. Você está feliz de fato porque você está na casa do Senhor no primeiro sábado do ano? Espero que hoje você saia daqui com uma compreensão a mais a respeito deste verso, porque existem alguns detalhes aí implícitos, muito interessantes. É muito bom, de fato, estar na presença de Deus, estar entre os nossos irmãos na casa de Deus, no sábado. E eu não sei se você tem a mesma expectativa que eu, mas primeiro sábado do ano é a mesma ideia daquele primeiro momento ali da virada do ano, né? Expectativas, sonhos, a gente espera assim, poxa, que a mensagem hoje então venha me encher assim de poder para que eu possa vencer o ano todinho. Eu vou fazer o meu melhor aqui para que o Espírito do Senhor possa encher e preencher a sua vida hoje. Que você tome decisões ao lado de Cristo hoje, talvez aquelas que ainda estão faltando, aquelas mudanças que ainda precisam ser tomadas. Mas vou falar uma coisa para você, não fica triste comigo. Deus, Ele dá em doses homeopáticas, viu, filho? Então não adianta assim, poxa, os primeiros sábados tudo vai ser maravilha. Precisa amanhã de novo se encontrar com Deus e depois de novo, através da oração, através da palavra. E diariamente a gente fazendo isso, teremos um ano poderoso de fé, de vitória, como vencedor. E aí você pode pensar assim, mas pode ser que eu venha ter um prejuízo nesse ano aí, mas não pode ter prejuízo na sua fé. Porque no final das contas, tudo isso aqui fica e a gente tem que estar na presença do Senhor. Então não prejudique, não podemos ter prejuízo, não podemos ter falência na nossa fé. Então que Deus realmente fale aos nossos corações nessa manhã, para que possamos viver a vontade dEle. O título da mensagem de hoje é Vestes de Justiça. E eu falei um pouquinho sobre vestes ali na escola sabatina, ali na minha unidade de ação. E eu vou falar um pouco sobre vestes hoje. Você percebe que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia sempre está falando sobre vestes, sobre vestimenta, sobre manto e essa coisa toda. A pergunta é por que isso é tão importante? Por que é tão mencionado? O que tem de tanta graça ou o que tem de tanto ensinamento quando se fala sobre vestimentas na Bíblia ou vestimentas nos tempos bíblicos? A gente vai tentar entender um pouquinho a respeito disso. E para iniciar eu separei alguns textos, para a gente poder já entender, puxa, realmente, olha quanta coisa que a Bíblia fala sobre vestes e tal. Então, primeiro texto de hoje, Salmo 132, verso 16. Se você tem habilidade na Bíblia aí, abra, a gente vai ver, nós vamos ler alguns versos, então é importante você ter habilidade. Se você não tem a Bíblia, habilidade no dedo aí no iPad, no smartphone, no iPhone, enfim. E ainda o Espaço Novo Tempo te dá a graça de mostrar aqui o texto também na tela. Importante é que possamos estar com os nossos olhos na palavra de Deus. Olha só. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração antes de nós lermos os versos da Bíblia. Pai querido, é um tema muito extenso. Mas, Senhor, que o Teu Espírito fale por meu intermédio de maneira sucinta e que possamos entender a Tua vontade, sairmos daqui revigorados, renovados, cheios de Ti, com promessas que que desenvolvem em nós a esperança para vivermos um 2019 na Tua presença. Por favor, Senhor. Então ilumina estes textos que nós vamos ler. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 132, verso 16, diz assim: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus
fiéis. Olha só, aí começa a falar, vestirei de salvação. Como é esse negócio? O que é vestir de salvação? Quem quer ter aí as vestes da salvação? Quem quer? Amém. Opa, a igreja toda, que maravilha, olha só. Eu também quero ter as vestes da salvação. Abre ali em Isaías capítulo 61. Isaías agora 61. Isaías, ele resume o meu sermão, a minha meditação, num verso só. Isaías, ele é fantástico. Por isso que se diz o evangelho, né, do Antigo Testamento. Isaías 61, verso 10. Diz assim, olha só que coisa. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Olha como eu comecei a me expressar hoje com vocês. Alegrei-me quando me disseram. Aqui ele está falando de exultação, de alegria. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante e como noivo que se enfeita com as suas joias. Aí Isaías fala sobre as vestes de justiça, as vestes da salvação, manto da justiça, e aí ele faz referência ao noivo, à noiva. Tudo isso a gente vai entender um pouco aqui nessa manhã, e eu espero que dê tempo para tudo. Então, aqui está o resumão aí da meditação de hoje. Mas aqui fala sobre vestimentas mais uma vez. Apocalipse 7 agora. Existem muitos outros, queridos. Muitos outros. Alguns nós vamos citar ao longo da meditação, outros nem serão citados, mas tem muitos versos na Bíblia que falam sobre vestimentas. Mas aqui em Apocalipse 7 fala sobre umas vestes interessantes. São as vestes da salvação, mas fala sobre uma coisa assim interessante. Verso 14, capítulo 7 de Apocalipse, verso 14, diz assim, ó. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Ele está falando de quem aí? Do povo remanescente de Deus que não passou pela morte. Aqueles que viveram toda a tribulação, viveram todos os momentos de angústia e foram salvos. Olha só, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do... Quem quer ter essa roupa aí? Deixa eu ver. Essa roupa é uma coisa assim mirabolante. Vamos lá, o que é alvejar? É deixar mais branco. Mas qual é a cor do sangue? Como é que eu lavo no vermelho e sai mais alvo? Que coisa esquisita. Essa veste é uma veste diferente, é ou não é? São símbolos, é claro que são símbolos, mas comece a enxergar aí, olha, as vestimentas que Deus quer pôr sobre cada um de nós, os que passam pela grande tribulação. Vem o conselho. Conselho está em Apocalipse capítulo 3. Esse é o conselho. Capítulo 3, verso 18. Aqui a testemunha fiel aconselhando a igreja de Laodiceia, que é a última igreja da época cristã antes da volta de Cristo, né? Então, nós nos consideramos estando no período de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 18 diz, aconselho-te, olha o conselho, que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Então, o conselho qual é? É o quê? Comprar. Comprar o quê, queridos? Comprar ouro, mas aí o segundo ponto, que aí é o foco da meditação, comprar vestes brancas. Opa, então veja só, vamos agora já fazer algumas relações. Primeiro, aqueles que recebem as vestes que lavam no sangue do Cordeiro, que passam pela grande tribulação,
são compradas. Veja, tem que pagar um preço. Ela aprendeu a falar papai, aí agora está, né? Vocês estão vendo aí. E como a gente está também num processo de retirar a chupeta, ela está sem chupeta hoje, então tenha um pouquinho de paciência com o papai, tá certo? Mas vamos lá. Então, tem que pagar o preço. A Bíblia está dizendo assim, ó, vocês vestirão, mas tem que comprar, tem que pagar o preço. E Isaías fala que essa compra é sem dinheiro, está lá em Isaías capítulo 55. Que compra é essa então? Como é que eu pago esse preço? A gente vai estudar. E aí vem a promessa, Apocalipse 3, verso 5, a promessa. Então o conselho é para que compre. A promessa, verso 5 do capítulo 3, o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Então, se você pagar o preço, se você for um vencedor, você receberá as vestiduras brancas. Então, conselho, promessa, e agora vem a curiosidade. A curiosidade. Vai lá em Apocalipse, capítulo 21. Olha que coisa interessante. Vamos tentar agora fazer uma junção dos versos que nós lemos, para começar a fazer as aplicações. Olha só. Nós lemos que o salmista, o profeta Isaías, fala sobre vestes de justiça, vestes da salvação, manto da justiça. Então, é a mesma coisa. Ele está falando assim, olha, você precisa se cobrir com a justiça de Cristo, com as vestes da salvação. E essas vestes da salvação, essa justiça de Cristo, é comparado a vestiduras brancas que serão dados aos justos, aqueles que estão salvos pela graça de Cristo, que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tá? Então tem que haver, vocês têm que agora criar esses links aí na mente de vocês para entender bem a meditação de hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver por enquanto, mas vai ter a ver. Isaías fala também que essas vestes da salvação, que este manto da justiça é comparado às vestimentas do noivo e da noiva, não é assim? Pergunta, quem é a noiva de Cristo? Para adiantar, como eu não tenho muito tempo, Apocalipse capítulo 21, verso 2, verso 9 e verso 10, vai nos responder. Verso 2 de Apocalipse 21 diz assim, ó, vi também a santa cidade, a nova Jerusalém. João está vendo o que, irmãos? A igreja ou a santa cidade, a nova Jerusalém? A cidade, ele está vendo a cidade, que depois ele vai até mostrar, ó, vai dizer quantos tem de comprimento, quanto isso, quanto aquilo, quantas portas. Está aí no capítulo 21, ele vai especificar a respeito da nova Jerusalém. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia da parte do céu vestida, ataviada como noiva para o seu esposo. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a... Irmão, vocês não estão lendo. Vamos lá. Tem que ler a Bíblia. Vamos lá. Vem, mostrar-te-ei a noiva, que é a esposa. Olha que coisa linda. Isso aí é partilha, isso aí é assim a meditação. A noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia da parte de Deus, e a partir daí ele vai detalhar como é essa cidade. Talvez você agora está com um negócio meio chocado aí na sua cabeça, assim, poxa, mas a noiva na igreja, agora a noiva é a cidade, ué, então como é que é esse negócio? Veja, para uma questão homilética, pregação, nós falamos assim, a noiva é a igreja. Por quê? Porque a igreja participa da noiva. No verso 2, fala que essa noiva está vestida. E como são as vestes
da santa cidade. Aí Apocalipse 19. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, e a gente vai entendendo toda a aplicação bíblica. Apocalipse 19, verso 7 e verso 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Olha só, a alegria de novo aí, porque está falando sobre salvação. Igual Isaías, igual o salmista. Alegremo-nos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se vestiu, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são o quê, queridos? As obras, os atos de justiça dos santos. Então, veja, nós somos as vestes da noiva. Que coisa interessante. Por que esse negócio? Pastor, isso é esquisito. Isso aí, será que você não está errado? Porque eu sempre ouvi diferente. Vamos lá. Abra aí Mateus capítulo 22. Existem duas parábolas que falam sobre bodas. Parábolas proferidas da boca do Mestre, Cristo Jesus. Vamos entender aqui, ó. Capítulo 22 de Mateus fala sobre uma parábola de uma boda. O rei está casando o seu filho e está tudo pronto. E aí o rei chega para os seus servos e fala assim, ó, vai lá e tragam os convidados. Os servos vão lá na rua e falam assim, amigo, você está sendo convidado para o casamento do filho do rei. Que privilégio. Ele fala assim, ó, puxa, não dá. Eu tenho que cuidar lá do meu boi, não tenho como. Não, beleza então, não tem paciência. Aí vai lá em outro, ei irmão, você está convidado para as bodas do filho do rei. Rapaz, eu tenho que arar a terra, ó, tenho aquilo para fazer. Eles começam a dar desculpas. Os servos voltam para o rei e falam assim, rei, o negócio está feio para o casamento do teu filho. Ó, ninguém vai vir, porque está todo mundo comprometido com as coisas. Então volta, passa pelas ruas e traga quem você achar lá. Olha só o verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não tinha o quê, querido? Vestes nupciais. Que veste é essa? Eu vou explicar mais à frente. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que punição severa, simplesmente porque o cara não tem uma roupinha. Que é isso, né? Parece esquisito, não parece? Que aplicação dura, porque uma pessoa não tem a roupa adequada. Então quer dizer então que eu preciso ter a roupa adequada. Que aplicação dura. Por que Jesus falou sobre isso? Dentro da parábola, somos a noiva? Somos o noivo? Somos quem? Vocês sabem. Dentro dessa parábola, a igreja é quem, irmãos? Os convidados. Parábola das 10 virgens é outra parábola de bodas. O noivo vai ao encontro da sua esposa, tem alguém que anuncia, o noivo está chegando à meia-noite. A igreja é quem? O noivo? A noiva ou as virgens? Vocês percebem? Talvez vocês nunca pararam para se atentar, mas não somos literalmente a noiva. Nós vestimos a noiva. As vestes eram muito importantes na época de Cristo Jesus. Guardem isso aí, e eu vou trazer alguns pontos agora com respeito à importância das vestes. Se você quiser mais detalhes com respeito à importância das vestes, assista um vídeo do arqueólogo Rodrigo Silva, Dr. Rodrigo Silva, com um título chamado Vestes Brancas ou Vestiduras Brancas.
ele vai dar detalhes assim muito mais minuciosos com respeito à arqueologia, a importância das roupas nas épocas bíblicas. Ele basicamente fala de 3 importâncias. Primeira importância, por que a roupa era importante? Primeiro, para proteção. Lembrem-se que quando Adão ele pecou, Deus ele chamou e eles estavam nus, eles se cobriram com folhas. E aí Deus faz algumas repreensões. Mulher, você dará à luz em dores. Homem, você agora vai suar ao capinar a terra. Você vai ter o seu sustento à base de muito esforço. Tem ali as repreensões, as advertências. Tem a promessa de pisar sobre a cabeça da serpente. Depois disso tudo, lá em Gênesis, depois você vê lá, está no capítulo 3, veja lá a cronologia, lá, a forma como as coisas acontecem. Depois de passar isso tudo, a palavra de Deus diz assim, ó, fez vestimentas de pele para Adão e Eva. Símbolo da justiça de Cristo. Símbolo da graça. Símbolo da proteção. Filhos, vocês agora vão passar por maus bocados, mas eu sou contigo. Que promessa linda. Vestimentas têm um significado de proteção. Segunda importância, as vestimentas na época de Cristo já apresentavam status, mostrava quem as pessoas eram. Hoje também, pede para a Tommy esconder o símbolozinho da Tommy das roupas dela. Você acha que eles vão esconder? Não vão. Brooksfield, Adidas e assim por diante. Porque hoje as roupas não só nos cobrem, mas mostram quem somos, mostram de alguma maneira nosso status social. Na época de Cristo também. Existiam basicamente 3 tipos de materiais para a confecção de roupas. Primeiro, a lã, porque na época de Cristo eles já não usavam muito peles de cordeiros ou peles de animais, só João Batista que foi a nota dissonante na história ali. Mas eles não usavam mais peles de animais. Então, tem ali a lã, o linho e a seda. A lã eram as roupas dos pobres. Cultivava uma ovelhinha, tosquiava e fazia os fios de lã e fazia ali as roupas. O linho, um pouco mais trabalhoso, mais fino, eram ali da classe média, média alta. E seda, só ricaços, só ricaços. É interessante ver que é tão importante a roupa na época, que quando José ele assume como governador do Egito, Faraó dá uma roupa para José. Pô, por que não dá uma carruagem com os melhores cavalos do Egito, coberto de ouro? Dá um veículo, a gente esperava isso, né? Vou ser promovido, meu chefe vai me dar aí um carrão. Não, ele deu uma roupa. Por quê? Porque era símbolo de importância. Era sinal de status. E José recebeu, na época dele, veja, na época, antes de Cristo ainda, uma tecnologia arcaica, linho finíssimo, diz lá a palavra de Deus. Então era caríssimo aquela peça de roupa naquela época de José. E assim, era difícil confeccionar roupa. E aí, assistam um vídeo lá, vocês vão ver mais detalhes. Primeiro, proteção. Segundo, status. E terceiro, aí eu quero me prender nesse terceiro aí. Porque a roupa era importante. Como era muito cara, as pessoas não se dispunham de muitas roupas. Eram pouquíssimas roupas. Existiam pessoas que só tinham uma roupa. O que quer dizer isso? Eles tinham panos que se cobriam, mas roupa mesmo, sabe, feita, roupa, era uma só. E eram usadas em ocasiões especiais. Em ocasiões especiais. Porque não era uma coisa barata. Não era uma coisa comum. Aí a gente começa a entender porque Jesus falou assim, ó, se você tem 2 túnicas, dá uma. Porque isso mostra amor ao seu irmão. Poxa, você tem uma coisa tão importante, você se desfazer dela é negar o seu eu em prol do próximo. Você vai conseguindo entender algumas questões bíblicas. Sabe quando os sacerdotes iam lá e rasgavam as suas vestes? As pessoas olhavam assim, puxa, rapaz, roupa é tão importante, algo tão caro, e as pessoas estão aí ó, rasgando as vestes. Porque era realmente sinal de tristeza, de amargura. Então não era assim, eu não vou rasgar minhas vestes por qualquer coisa.
Porque era muito caro, era muito importante. A gente vai entendendo algumas questões bíblicas. Mas só que existia a lavagem das roupas. E aí que o negócio pegava. Vocês acham que eles lavavam roupa a qualquer momento? Não, dei um passeio ali no parque, vou voltar. Mulher, lava ali minha roupa. Ó, joga na máquina de lavar. Se hoje, com a tecnologia que temos, dependendo da quantidade de vezes que nós lavamos as nossas roupas, elas se desgastam. Imagina na época de Jesus, meu amigo. Eles não lavavam. Era raro lavar a roupa. Na realidade, só existiam 2 únicos momentos que eles lavavam a roupa imprescindivelmente. Podia estar mal cheirosa, não importa. Ele tem a roupa. É roupa. Você está entendendo? Não importa o cheiro nesse momento. Ele tem. Você está achando ruim o cheiro, mas você nem tem a roupa. Vocês estão entendendo a ideia? Era muito importante na época de Cristo isso. Então, eles só lavavam em 2 únicos momentos. Quais eram esses 2 únicos momentos? Primeiro, era quando eles iam ao templo. Quando eles iam comparecer a Deus no pátio, eles precisavam passar por um processo de purificação. Abre para mim aí, eu pedi para mostrar uma imagem do campo do lavandeiro. Vou mostrar para vocês. Existia na época de Jerusalém o campo do lavandeiro. É esse espaço aqui, ó. Aqui é o espaço do campo do lavandeiro. Ali era onde os animais iam, bebiam água e tal. Era mais ali para suprir algumas necessidades. Aqui era o campo do lavandeiro. Eu ia entrar no templo, eu tinha que passar aqui pelo campo do lavandeiro. Eu não lavava as vestes sempre. Era de vez em quando. Então, provavelmente, as vestes, elas estavam sujas. E quando eu passava por aqui, eu deixava minha roupa e pagava. Não era um preço muito barato, porque tinha que ter uma técnica de lavagem para não estragar a minha roupa. E para sair alvo. Sabe, tem um texto na Bíblia, acho que nós vamos ler também, fala sobre a potassa dos lavandeiros. Está lá em Malaquias, nós vamos ler esse texto já já. O sabão ali era uma técnica especial. E as roupas saíam brancas, alvas. E aí sim, eles se vestiam e iam comparecer ao templo. Lado dos homens e o lado das mulheres. Era o campo dos lavandeiros. E aí você pensa assim, poxa, por que pagar para entrar no templo? Por que Deus exigiu esse processo de purificação? A gente também tinha que tomar um banho. O ser humano, eles precisavam também passar por um processo de purificação, precisavam tomar um banho. As roupas também. Por que Deus exigiu isso? Há algumas relações teológicas, mas da maneira mais simplória, para que possamos entender mais rápido, é porque Deus, ele não era um preço acessível para todos. Então, assim, não podia entrar qualquer um no templo, mas também não era tão caro ao ponto de impedir que a multidão ou a maioria não entrasse. Então tinha que pagar um preço. Tinha que comprar a lavagem da roupa. A gente já vai começando a fazer alguns links, né? Tinha que pagar o preço para entrar no templo, para comparecer à presença de Deus. Primeiro momento era esse. Segundo momento que se lavavam as roupas, era o momento do casamento. Por que era o momento do casamento? Se você era convidado para um casamento na época de Jesus, você tinha que ir com roupas alvas, roupas limpas. Você era o convidado do noivo. Então você representava a pureza do noivo. Hoje é diferente, né? Hoje a noiva se veste de branco, ela mesma dá testemunho dela mesma. Da pureza, virgindade, inocência, né? Hoje tem essa cultura. Na época de Cristo, não. Quem dava testemunho do noivo? Os seus convidados. Então, chegasse lá com a roupa suja, você estava dando um mau testemunho do seu noivo, de quem convidou você. Da mesma questão as noivas. Por isso, os convidados que davam testemunho com respeito à noiva e com respeito ao noivo. E aí, quando eles eram convidados para um casamento, então eles também precisavam lavar as suas vestes. E eles lavavam as suas roupas. E aí eram chamadas de vestes
nupciais, porque estavam lavadas, testemunhavam do noivo e testemunhavam da noiva. Eles lavavam, eles pagavam o lavandeiro. Quer ir ao casamento, querido? Tem que pagar o preço. E que preço é esse? Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, esse aqui se expressa dessa maneira, escreveu um livro sobre discipulado e ele escreveu o seguinte neste livro: cuidado com o mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Por que ele escreveu isso? Queridos, em 2019 nós temos que ter um cuidado muito grande. Deus, Ele te ama. Você é a pessoa mais especial para Deus. Ele te ama tanto que enviou o seu Filho para morrer por você. Ele te ama tanto que deixou inúmeras promessas, falando assim: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Uau, que coisa linda. Ele fala assim: olha, não importa o seu pecado, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, porém se pecares, tendes um advogado, que ele é a propiciação de todos os seus pecados. Veja quanta promessa maravilhosa, dizendo assim, ó, Deus quer salvar você. Só que a gente tem que ter cuidado com a quantidade de ênfase que a gente dá nisso. E acha assim, ó, Deus, Ele quer me salvar. Então não importa do jeito que eu estou. Não importa o que eu vou fazer. Não importa como eu vou viver. Ele quer me salvar. Ele me ama demais. Ele é um Deus de amor. E Ele vai me levar para o céu. E a gente começa a dar uma ênfase tão grande nisso, que para os homens pode ser que esse seja um bom caminho, mas no final dele é um caminho de morte. Por quê? Deus aceita você como você é. Mas Deus quer transformar você à sua imagem e semelhança. Ele quer quer purificar o seu caráter. Quer fazer de você mais verdadeiro, mais justo, mais fiel. Pastor, então como eu lavo as minhas vestes no sangue do Cordeiro? Como eu assumo as vestes de justiça? 1 João, abre lá em 1 João. Eu sei que são muitos textos, mas são tão importantes estes textos. 1 João, capítulo 2. O verso 29. Diz assim, ó. Foi, pronto, agora foi. Vamos só relembrar aqui, fazer alguns links. Vimos que somos as vestes de justiça da cidade santa. Somos as vestes de justiça. Os atos de justiça dos santos. E aqui João está falando sobre a prática da justiça. Que prática da justiça é essa? Vamos fazer algumas definições. Primeiro, o que é justiça? Justiça é o que é certo. Eu até coloquei algumas definições aqui de dicionário, nem vou ler. Justiça é fazer o que é certo. A pergunta é, quem diz o que é certo? Vou dar um exemplo. Lá na minha casa, eu vou pegar a televisão e vou colocar a televisão no banheiro. Está certo? A casa é minha, a televisão é minha. Quem define o certo? Sou eu. Mas se eu vou lá na sua casa, eu pego a sua televisão e coloco no banheiro.
Eu estou sendo justo com você? Estou fazendo certo? Aí quem define a justiça é você. Quem define o que é certo é você. Quando se refere à minha própria justiça, torna-se trapos de imundície, porque eu faço do jeito que eu acho que eu quero. Mas a justiça está muito mais ligado ao próximo do que a um conceito. Porque a justiça está dependendo dos teus limites. Eu só serei justo com você dependendo dos teus limites. Vou dar um outro exemplo. Lá em Atos, no capítulo 6, fala de algumas viúvas que chegaram para os apóstolos e falaram assim: apóstolos, não estão nos dando as comidas, não estão suprindo as nossas necessidades. Elas estavam reclamando porque elas estavam se sentindo injustiçadas, não estavam fazendo o que era certo com elas. E aí os apóstolos respondem assim, não é justo que abandonemos a oração e o estudo da palavra para ficar atendendo às mesas. Escolhe então diáconos. Ele falou, não é justo eu fazer esse papel, não é certo, mas é necessário fazer. Então, escolham diáconos, homens cheios do Espírito. Veja, a justiça está muito mais ligada ao próximo do que simplesmente ao conceito que eu tenho dela mesma. Vocês estão percebendo, estão entendendo isso? Espero que sim, vamos dar uma continuidade. Então, se justiça está ligada ao próximo, aqui no verso 29 de 1 João, está falando assim, olha, Deus é justo. E quem é justo também? É aquele que é nascido dele. Verso 7 do capítulo 3 diz, 1 João, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E o verso 10 diz assim, nisto são manifestados os filhos de Deus. Vamos lá. Quem pratica a justiça, no verso 29 do capítulo 2, é nascido dele. São chamados de filhinhos, no verso 7, aqueles que praticam a justiça. E no verso 10 ele dá a definição. São estes os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu. Então, praticar a justiça, basicamente, simploriamente, é amar o meu irmão. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nota de rodapé aqui. Sabe como era chamado o nome do processo da lavagem das roupas lá no campo dos lavandeiros? Batismos. Porque mergulhavam as roupas lá para lavar as roupas. Mergulhavam. Por isso que tinha a expressão batismos. Você precisa se batizar para entrar dentro do templo. Você precisa lavar as suas vestes. Mergulhar. Aqui fala o seguinte, a prática da justiça é amar o seu irmão. E amar o seu irmão, todo aquele que ama o seu irmão, é nascido de Deus. Como é esse processo do nascimento? Verso 14. Verso 14 diz assim, do capítulo 3 de 1 João. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Batismos. Sepultado e nasce em novidade de vida para Cristo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, não permanece. Aquele que não ama, permanece na morte. Logo, aquele que ama, permanece na vida. É nascido de Deus. É filho de Deus. Querido, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu vi algumas mãos sendo levantadas quando foi falado assim, você quer vestir das vestes de justiça? Quer que as suas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro para ser alva? Quer você ataviar a noiva do Cordeiro? Filho, resumidamente,
pratique a justiça. Faça o que é certo. Ame o seu irmão. Eu não me batizei na igreja adventista porque um dia alguém me convenceu de que não há referência bíblica para a guarda do domingo. Eu não me batizei porque alguém um dia falou assim, olha, não, é o sábado e me provou na Bíblia. Eu me batizei porque eu compreendi que Deus me amou tanto, que enviou o seu único filho para morrer por mim. E esse amor me constrangeu de tal forma que eu falei assim, quem é esse Deus que me ama tanto? Olha, eu posso não ter nada, mas nunca vou ver um justo mendigar o pão, porque ele tem um Deus que ama, que cuida, que apacenta. Esse amor foi tão forte que eu falei assim, eu tenho que entregar minha vida, eu tenho que servir a esse Deus, eu tenho que amá-lo de todo o meu coração. E aí tem uma hora que esse Deus fala assim, filho, se você me ama, eu quero te falar uma coisa, eu separei um dia para a gente ter um namoro diferente, um relacionamento diferente, para você estar com foco só em mim e eu em você. Ou vocês acham que eu e a minha esposa, de vez em quando, nós não saímos para ter um momento nosso, para jantar fora, para conversar, porque tem que ter relacionamentos íntimos. E o sábado é esse momento. E aí eu falei assim, puxa, então eu vou viver. É Deus. Ele me amou primeiro. E eu vou dar a resposta em amor a Deus sobre todas as coisas. Vocês estão entendendo? Que isso é prática da justiça. Porque é amor. Sabe, tem gente que senta aqui nos bancos e acha assim, ó, ofertar, dizimar, isso é coisa para o pastor, coisa para os anciãos, que tem que manter a igreja deles. Isso aqui, primeiro que isso aqui não é nosso. É de Deus, é o povo de Deus. E segundo, veja, eu não me batizei porque eu entendi que a Bíblia me mostra que eu preciso dizimar para a pregação do Evangelho se espalhar ao mundo. Não, eu entendi que Deus me ama e deu tudo dele por mim. Eu não vou devolver a 10ª parte quando ele me pede. Quer saber de uma coisa? Eu daria tudo se ele me pedisse. Mas ele não me pede. Então eu faço conforme ele me pede. E ponto final. Por demonstração de amor. E aí tem a outra parte. Amar o próximo como a ti mesmo. Ah, porque você não adultera? É porque eu amo. Há amor no meu coração. Por que você não rouba? Porque eu te amo. Há amor. Há um relacionamento de honestidade entre nós. Isso é prática da justiça. Mateus capítulo 25. Tem uma hora que ele vai contar sobre uma outra momento de juízo, grande julgamento. Eu quero que vocês leiam esse verso. É o último verso que eu vou ler aqui da Bíblia hoje. Mateus capítulo 25. Vai chegar num momento ali do verso 34 ao 40, que diz assim, ó. Verso 34 do Mateus capítulo 25. Então diz o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Olha só o verso 37. Então perguntarão quem? Os? Não, está fraco. Quem é que vai perguntar? Os justos. Por que justos? Porque praticam a justiça. Por que praticam a justiça? Porque amam. Porque as suas obras estão lavadas no sangue de Cristo Jesus, estão alvas, testificam da pureza da noiva,
testificam da pureza do Salvador, de Cristo Jesus, do noivo. E eles vão perguntar: nós, Senhor, quando foi que te vimos com fomes e te demos de comer e tal, tal, tal? Aí o verso 40 responde: o rei, respondendo-lhe, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cristo Jesus está voltando. Há sinais em todas as áreas que você possa imaginar. Trazem evidências. Cristo Jesus está voltando. Sabe qual é a maior evidência? O amor está se esfriando. Porém, aquele que perseverar, esse será salvo. E testemunhará, de tal maneira que muitos conhecerão sobre o amor de Cristo Jesus. Qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Amar, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, a hora de testemunhar da justiça de Cristo, e adorai-o, porque Ele fez o céu, a terra e as fontes das águas. Querido, não perca mais um minuto do seu tempo. Escolha praticar a justiça. Escolha lavar a sua vida no sangue do Cordeiro. Isso não é utopia. Isso não é algo simplesmente místico. É algo palpável. É uma realidade. É testificado em ações. Em amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o seu irmão com todo o seu coração, como Cristo Jesus amou, dando a sua vida por seu irmão. Já vai lembrando de outro texto aqui, mas eu vou me conter. Não vou abrir mais a Bíblia não. Mas tem um outro texto lá em 1 João que fala como Cristo amou. Nós devemos amar os nossos irmãos, dando a sua própria vida. Está lá em 1 João, capítulo 3 também. Meu querido, Jesus está voltando. Como vai ser o seu ano de 2019? Talvez Deus vai te abençoar de muitas formas. Talvez você será vitorioso em muitas lutas que você tem travado na sua vida, no seu relacionamento, na sua área financeira, em questões pessoais, na sua área profissional. Deus vai te dar muitas vitórias. Mas 2019 tem que ser marcado com a maior das vitórias. Porque ao vencedor receberá as vestes brancas. Essa é a maior vitória. A vitória de amar o seu próximo. É pagar um preço, é ou não é? Porque Deus amou o mundo, que deu, pagou o preço, fez o que precisava ser feito, independente do preço a ser pago, deu a vida do seu filho, amou, pagou o preço. Pague o preço, para que a sua vida seja lavada no sangue do Cordeiro. Essa é a marca de 2019 para a igreja do espaço, para a comunidade do Espaço Novo Tempo, para você também que está assistindo. Essa é a marca que deve estar na sua vida. A marca de uma vida alva, justa no sangue de Cristo Jesus. Agora eu quero ouvir um amém bem forte. Quem quer ter a sua vida lavada no sangue do Cordeiro, diz amém. Amém. E isso quer dizer que você vai amar. Amém? Amém. Glória a Deus. Coloque-se em pé. E vamos falar com Deus. Senhor Deus, muitas informações para dizer uma única coisa, que Cristo Jesus nos amou. Eu espero, Senhor, que de alguma maneira, pelos textos que foram lidos, pelas explicações que foram dadas, pelas reflexões que foram tendo um a um aqui, eu espero, Senhor, que esta mensagem de alguma maneira tenha
sido impactante na vida desta comunidade. Porque, Senhor, Cristo Jesus não virá se não testificarmos do amor puro e verdadeiro que Ele nos ofereceu dando a sua própria vida, e nós temos que dar a nossa vida uns pelos outros. Eu não peço, Senhor, que amemos a todos, mas que amemos alguns, mas amemos de coração. Que nos importemos um pelo outro de tal maneira que, se for necessário, Senhor, nós vamos dar a nossa segunda túnica. Se for necessário, Senhor, nós vamos rasgar as nossas vestes e vamos deixar claro para o nosso irmão que está indo pecar, que ele está indo fazer errado, e vai mostrar a nossa tristeza, a nossa angústia. Senhor Deus, por favor, nos usa no ano de 2019 de tal maneira que sejamos luzes, que a nossa vida resplandeça o amor de Cristo Jesus e que a prática da justiça seja vista não para glorificar a nós mesmos, muito pelo contrário, para glorificar a Ti, o único e verdadeiro Deus. É o que eu te peço, Senhor, como ministro, por cada um que se encontra aqui nesta manhã. Dá-nos coragem para dia após dia lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Isso quer dizer que dia após dia amaremos, nos importaremos, cuidaremos de alguns, mas faremos isso de todo o nosso coração. Assim, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, certos da Tua justiça, da Tua graça, do Teu perdão, certos, Senhor, da Tua proteção. Toma a nossa vida, Senhor, para Ti. Assim eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te dê um 2019 de muito mais amor por Deus e pelo seu próximo.